Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar algo muito importante, principalmente para você que é pai, que é mãe, ou que é avô, que é avó, que é tio, tia, catequista, enfim, professor, não importa. Você que lida ou conhece alguma criança próxima a você. Esse vídeo ele é muito importante porque eu vou explicar por qual motivo a história nacional, a história do Brasil, a história dos nossos heróis nacionais, a história daqueles que formaram este país é tão atacada, destruída, e nós aprendemos a história de uma forma tão deformada. Você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Vamos lá. A história ela tem uma função essencial na formação do ser humano, na formação da personalidade humana, na formação da alma humana. A história, ela exerce um papel importantíssimo na análise da realidade do indivíduo. Por quê? Porque a história nos fornece exemplos de biografias reais de pessoas, de homens e mulheres que viveram num tempo, que viveram na mesma realidade ou em uma realidade parecida com a nossa e que eles lidaram com problemas e dificuldades que podem ser os mesmos problemas e dificuldades que os nossos ou que possuem alguma relação. E a partir da ação deles, nós conseguimos conquistar critérios para discernir aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, aquilo que é belo, daquilo que é feio. Ou seja, a história, ela nos ajuda a a perceber a realidade e entendê-la dentro de critérios a partir daqueles exemplos que nós conhecemos, que nós vimos, que nós estudamos. Porque nós, muitas vezes, temos uma experiência de vida, mas essa experiência de vida ela é limitada. Nós não temos como saber como que é uma outra vida. A única maneira de nós termos isso é através ou da literatura ou da história. A história, então, ela exerce esse papel importante de dar ao indivíduo os parâmetros do que é uma pessoa virtuosa, porque a pessoa vai lembrar, como Moisés, vai lembrar de Abraão, vai lembrar de Santo Antônio, vai lembrar de Santo Agostinho, enfim, e ela vai descobrir, nossa, olha só como este indivíduo agiu, como essa pessoa ela possui virtude, como que ela lidou com o seu problema. Inclusive, uma coisa que eu gosto de fazer muito quando estou passando por um problema, alguma dificuldade, é estudar a vida dos santos, porque assim eu encontro alguma referência de como aquele santo lidou com algum problema que pode ser o mesmo problema que eu estou passando, ou um problema parecido, ou em uma escala menor ou maior de um mesmo problema que eu estou passando, como que ele lidou com aquilo e a partir do exemplo dele eu consigo lidar com o meu problema. Então a história ela tem esse papel importantíssimo na formação do ser, porque ela dá os critérios para nós analisarmos a realidade, nós entendermos as coisas como elas são. A história, ela age na formação da mentalidade e na nossa memória. Por isso que ela é muito importante. Por isso que nós temos que ter guardado no nosso coração as Sagradas Escrituras, que é aquilo que Jesus disse, que tem que guardar no coração a sua palavra, a sua mensagem. Porque é através da memória quando nós vamos lidar com o problema e nós vamos buscar alguma solução, nós vamos buscar na memória. Nós vamos tentar encontrar alguma solução na memória de alguma coisa que nós fizemos. Então, a história ele tem esse papel importantíssimo, porém não é o único papel. Há um outro papel muito importante, que é o papel de formar o espírito nacional, o espírito patriótico, o espírito de pertença de um indivíduo. Eu tenho 5 filhos e acredito que você, que é pai, mãe, que está assistindo esse vídeo, também já deve ter se deparado com isso quando a criança pega um álbum de casamento dos pais e ela vê lá o vovô, a vovó, a mamãe, o papai, o titio, a titia, mas ela não se vê. E aí ela vira e pergunta, mas onde eu estou? Onde é que eu estou aqui? Por que eu não estou aqui?
E ela tenta entender, eu tô na barriga da mamãe, onde é que eu tô? Porque ela quer fazer parte daquilo, mesmo ela não vendo ela participando daquele momento. Então a história, ela nos ajuda a identificar como que aquela criança que quer identificar como que ela pertence àquilo, nós buscamos entender a quem nós pertencemos. Isso como nação, como povo, como instituição religiosa, qual é a nossa história como igreja, por exemplo. Então a história ela tem esse papel importantíssimo da formação da identidade nacional de um indivíduo. A partir desses dois pontos do que serve a história, para que nós estudamos história, por que seu filho precisa aprender história e a história do jeito certo, né? A gente já consegue perceber por qual motivo a história do Brasil ela foi tão destruída nos últimos anos aqui no nosso país, né? Principalmente nos últimos 70 anos, mas essa destruição ela já começa lá no século XIX com a República. O objetivo desta destruição é, primeiro, perverter o nosso senso de análise da realidade. Quando a escola apresenta para o seu filho, num material didático ou numa aula, ou o professor apresenta isso de uma maneira exemplificada, de um vilão, mas que na verdade foi um herói, ou de um herói que foi vilão, ele começa a, digamos assim, né, na fala da internet, a bugar, né, o sistema da criança, a dar uma pervertida no senso de proporção da criança, que é o primeiro critério da inteligência, ter senso de proporção. É saber identificar o que é bom e o que é mal. O que é mais bom do que é menos bom. O que é mais mal daquilo que é menos mal. Enfim, a criança ela precisa perceber isso. E hoje muitas pessoas não têm inteligência, porque não tem senso de proporção. Então o cara fala 10 idiomas, mas é ateu. O cara fala 25 idiomas, mas é a favor do aborto. Ele não é inteligente. Ele não é inteligente, ele não tem senso de proporção. Ele é um erudito, ele é um idiota em vários idiomas, mas ele não é inteligente, porque não tem senso de proporção. Então o que acontece? Quando você vê lá na escola Zumbi dos Palmares sendo tratado como herói, o Lampião, que foi um malfeitor, um ladrão, cometeu inúmeros atos perversos, destruidores, inclusive há um documentário aqui no YouTube, se eu não me engano, de pessoas que viveram na época de Lampião, que foram atacadas, que sobreviveram por ele, contando, narrando as atrocidades que ele faz, mas que hoje as pessoas se vestem no Nordeste de Lampião, as pessoas transformaram uma característica de um certo local, a figura do Lampião. O Lampião é tratado nas escolas como um justiceiro, aquele que lutava pelo um bem maior, porque nós não devemos julgar os seus meios, mas sim seus fins. O que isso vai ocasionando no indivíduo? Vai ocasionando um problema no senso de proporção dele. Ele já não consegue mais saber qual é o exemplo de bom e qual é o exemplo de mal. Porque aquele cara que faz o mal, ele é tratado como alguém que fez o bem. Então você diz assim, mas bom, então ele não foi tão mal assim. Como, por exemplo, no âmbito religioso, as séries, os filmes que têm retratado Lúcifer como alguém bom, passivo, querido. Levou os caras a construir a estátua do Lúcifer, porque tira o senso de proporção da pessoa, diminui a inteligência dela, né? Ou retira totalmente a inteligência dela. Então, isso, numa criança, é muito mais grave. Muito mais grave. Então você pega Marighella, o cara que saiu sequestrando pessoa, matando pessoa no regime militar, é tratado como um defensor do povo, como alguém que queria o bem, alguém que estava lutando por um bem maior. Che Guevara, que saiu assassinando, fuzilando pessoas em muros, mas que é tratado como algo bom. Essas perversões das personalidades históricas causam dissonâncias cognitivas gigantescas nas crianças. A gente não entende isso, porque a gente não lembra de quando isso nos aconteceu. Mas isso causa uma
dissonância na percepção da realidade dela. Mas olha só, todos os atos que ele fez foi ruim, mas no final foi por uma causa de um bem maior. Então eu posso fazer qualquer coisa por um bem maior. Por que você acha que tem tanto crime? Por que você acha que está hoje na presidência do país? Né? Por quê? Porque as pessoas não têm senso de proporção. E esse senso de proporção foi destruído por conta dessa dissonância cognitiva na apresentação de personagens históricos maus como bons e os bons como maus. Então, pessoas importantíssimas como Dom João VI é um gordo que só come coxinha. Pessoas importantíssimas como a princesa Isabel, ela só estava fazendo aquilo para não ser pega pelos ingleses. Pô, a mulher libertou os escravos do Brasil, perdeu o trono, teve que ir para França, perdeu seus 2 filhos na Primeira Guerra, se eu não me engano, 2 ou 3 filhos na Primeira Guerra Mundial. Só sofreu depois que saiu do país, foi expulsa do próprio país que ela nasceu e ela fez a escravidão do Brasil foi por causa dos ingleses. Poxa vida, hein? Como assim? Por causa dos ingleses? Inclusive, vou gravar um vídeo sobre a princesa Isabel. A gente precisa conhecer a biografia correta desta mulher. O que acontece? Nós passamos a entender que as pessoas que fazem virtude, que têm virtude, as pessoas que fazem o bem, elas só têm segundas intenções. Que é exatamente isso que ocorre na escola. O fulano fez um ato heróico. Mas é por causa do dinheiro. Mas é porque ele queria tal coisa. É porque ele pensou nisso. Pô, não existe o bem pelo bem da pessoa que fez o bem. E os maus que fizeram o mal são tratados como bons. Então, veja que isso ocorre uma perversão do senso de proporção da criança e a partir disso ela não consegue mais analisar a realidade corretamente. Então, a história nacional dos nossos heróis, ela é destruída de maneira planejada, de propósito, para realmente causar isso e abrir espaço para revolucionários, abrir espaço para a revolução. A história nacional, ela é totalmente pervertida, é retirado Deus, a grandeza de Deus, para que as pessoas realmente tenham uma percepção errada deste país, ao ponto de acharem que ele não presta. E que a única maneira de resolver os problemas é com uma revolução, é com uma revolta. Os revolucionários, eles sempre adulteraram a história antes de realizar a revolução. Os primeiros a realizarem isso foram os franceses na Revolução Francesa. Eles perverteram antes a história da França, eles criaram toda uma invenção, uma maquinação contra a Igreja e a monarquia francesa, o primeiro e o segundo Estado que formaram a França. Eles perverteram a história, reescreveram a história da França através das enciclopédias e a partir de propaganda eles incitaram o povo a realizar uma revolta contra aqueles que os formaram. E isso destruiu a França. Isso acabou com a França. Então, nós precisamos dar importância para a história, principalmente a história nacional, para evitarmos que os nossos filhos tenham um senso de proporção errada a partir das histórias que eles têm dentro da sua memória. Então percebam como que é importante você conhecer e aprender a história do Brasil corretamente. E se você quer aprender a história do Brasil corretamente, você quer que seu filho aprenda a história do Brasil corretamente, você deixe o seu like aqui, comente aqui no vídeo alguma experiência que você teve na escola, escreva aqui alguma dúvida que você quer que eu responda ou que vire um vídeo e não esqueça de ativar as notificações aqui para que você não perca os conteúdos que eu estou preparando aqui para você, tá bom? Um abraço, gente, e Deus abençoe.